Glória a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar a meditação dos meus amados e amadas irmãs. No livro de Atos, capítulo de número 8 e versículo número 5, vamos ver o que a palavra do Senhor ela diz aqui em Atos 8 e o versículo 5. Veja bem o que a palavra do Senhor ela diz aqui. E descendo Filipe à cidade de Samaria, ele pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que o Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos os que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Até o versículo 8. Versículo 5 até o versículo 8. Aonde a Bíblia ela vai nos ensinar de forma totalmente diferente. Se a gente for trazer para os dias de hoje, né? Os dias de hoje, o Evangelho está totalmente diferente. A Bíblia vai nos dizer aqui que Filipe ele vinha descendo na cidade de Samaria, ele pregava a Cristo, e a multidão prestavam atenção ao que o Filipe dizia, porque eles ouviam e via os sinais que Filipe fazia. Ou seja, paralíticos, coxos eram curados, espírito imundo era expulso daquelas pessoas. Um evangelho verdadeiro, um evangelho transformador, um evangelho que transformava a vida. Se nós olhar no livro de Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ver ali falar acerca do endemoniado gadareno. Jesus ele atravessa de uma margem para a outra, e assim que ele chega do outro lado, aqueles espíritos imundos que usavam aquele homem, que vivia nos sepulcros dia e noite, ele correu, se prostrou e falou: o que tenho eu contigo, Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que não venha me atormentar. Engraçado que o demônio sabia que era Jesus que estava chegando. E se a gente trazer para os dias de hoje, o crente muitas vezes não sabe quem é Jesus, não sabe o poder de Jesus. Porque estão usando hoje um poder diferente, um evangelho diferente, estão se falando, se anunciando um evangelho totalmente diferente. Porque hoje, para uma pessoa ela receber um tipo de cura, precisa-se de campanha, campanhas e mais campanha. E muitas das vezes entra campanha e sai campanha, a pessoa ela entra do mesmo jeito e sai do mesmo jeito, e muitas vezes até pior do que da forma que entrou. Porque hoje estão se pregando um evangelho diferente, onde o evangelho, para se sentir a presença de Deus, precisa de roda-roda e pula-pula, precisa de corinho de fogo, precisa de barulho de bateria, para chamar a atenção do Espírito Santo, para fazer hoje o Espírito Santo de Deus estar no meio, chamar a atenção de Jesus. Precisa-se de barulho de bateria, de fogo, corinho de fogo e aquele negócio todo, aquele poder todo onde o povo pula, cai, e eu não sei que poder é esse que eles insistem em dizer, aonde cai, levanta, não sabe por que caiu, não sabe o que viu, não vê nada na verdade. É só misericórdia do Senhor. Aí aqui você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5 até o 8, vai ver que Filipe descia a cidade de Samaria, que é o verdadeiro evangelho de Cristo, o verdadeiro evangelho de Jesus. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura da terra. Aonde Filipe, cheio do poder de Deus, cheio da presença, da glória de Deus, que aonde ele passava, as vidas eram transformadas. Pessoas eram curadas, espírito imundo que estava na vida daquelas pessoas batia em retirada, ou seja, havia transformação. Aí o Evangelho de João 8,32, Evangelho de João 8,36, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso daí, é quando conhece a verdade, é quando a verdade chega na pessoa. Verdade é essa que chega, que transforma, que muda de dentro para fora. Não precisa de campanha, não precisa, amado, não precisa de mais nada.
É o poder de Deus que transforma, porque a Bíblia vai dizer no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária. Ou seja, Paulo não fazia nada, quem fazia era o poder de Deus em suas mãos. E hoje, qual é a cura que a gente vê? Qual é a transformação que a gente vê? A gente vê um roda-roda, a gente vê um pula-pula, a gente vê o povo gritando. Ou seja, o pregador pega no microfone, ele já induz o povo a capotar, ele começa a entregar chave de carro, entregar tanta coisa, e aí você vê o povo rodando, pulando, caindo, botando a mão para trás. Misericórdia, misericórdia. Louvado seja. Eu lembro que uma vez eu estava morando na Barra dos Coqueiros, consegui levar uma traficante para a igreja, e quando ela chegou lá, ela ficou abismada, ela ficou de queixo caído, porque ela tinha um irmão, e esse irmão tinha um centro espírita ali naquela localidade, aonde os macumbeiros rodavam feito um doido. Quando ela viu aquilo, ela falou assim: olha, igual lá na macumba do meu irmão. Ela ficou desesperada. Então veja bem, irmão, isso é escandaloso, isso não existe. O Evangelho é poder de Deus, é transformação de vida. Aí quer dizer, você pega uma pessoa que é traficante, que vive no tráfico, vive no centro espírita, é centro de macumba, leva ele, consegue levar ele para a igreja, para ele poder ouvir a voz de Deus e ver o agir, o poder, a presença de Deus. Ele vê um negócio desse. Não existe, não existe. Estão apresentando um evangelho hoje que não tem nada a ver com esse evangelho. A Bíblia vai dizer aqui do versículo 9 em diante, que ali, ó, versículo 9, estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia artes mágicas. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, aos qual todos atendia, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Poder de Deus esse mentiroso. Havia um homem ali por nome de Simão, que ele exercia arte mágica e ele iludia o povo naquela cidade. A Bíblia vai dizer: do que se queixa? Do que se queixa o homem? Seu próprio erro. A Bíblia fala que o povo ele perece por falta de conhecimento, e o que acontecia era aquilo: aquele povo, por falta de conhecimento, eles perecia, e ele estava sendo enganado por este Simão. E quando eles verdadeiramente viram que era poder de Deus, ele ainda tentou comprar o poder de Deus, e Pedro repreendeu ele. Veja que o poder de Deus na vida desses homens era um poder tão extraordinário que quando ele viu Filipe pregar e falar do verdadeiro poder de Deus, até ele foi transformado. Só que até então, antes, ele ainda tentou comprar o poder de Deus. E o que eu estou vendo hoje aí, um montão de gente vendendo a palavra de Deus. O camarada, primeiro ele pula, primeiro ele roda, primeiro ele grita, e quando acaba tudo aquilo dali, sabe o que ele faz? Ele simplesmente pega e começa a vender óleo ungido, e começa a vender isso e vender aquilo. Pega uns óleos, uns vidrinhos cheios de óleo, e vai numa loja dessa, compra, leva, diz ele que consagrou nos montes, e chega lá vendendo, enganando, iludindo o povo. Você vê o que? Pula, pula, roda, roda, mas não vê transformação de vida, não vê milagre, porque esse evangelho que estão apresentando não é esse evangelho a qual estou anunciando, o evangelho da salvação, da cruz, o evangelho verdadeiro, aonde Filipe ele descia, e ali disse a Bíblia que havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque eles viam verdadeiramente o poder de Deus, eles viam verdadeiramente o agir, o sobrenatural. Não era necessário campanhas e campanhas, simplesmente os homens de Deus passavam. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, era poder de Deus na vida daqueles homens. Hoje a gente começa lá o culto, e aí o camarada começa a pregar, é do começo do culto ao final, roda, 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 entrega de visão e de revelação, visão, revelação, entrega aqui, entrega ali, pula, roda. Pode ter certeza, quando chega no final do culto, você não vê cura, você não vê milagre, você não vê poder, você não vê nada. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a grande verdade. Sabe por que muitos não me chamam para pregar nas igrejas deles? Porque sabe que vai ouvir eu dizer isso, falar sobre isso. Porque esse evangelho aqui não se fala na igreja. Esse evangelho não se fala mais na igreja. Hoje o camarada abre a Bíblia, lê 2 versículos, e depois desses 2 versículos ele começa a falar em mistério, e ele começa a rodar, começa a pular, e ali poder bater bateria, e incitando o povo totalmente cheio de emocionalismo. Não é poder de Deus. João na ilha de Pátima e Ezequiel, homens que caíram no poder de Deus, e quando levantaram falaram tudo o que viu. Hoje eles caem, não vê nada, não fala nada,
e nem sabe por que caiu. E isso é emocionalismo, não é poder de Deus. Não é poder de Deus, louvado seja. Então, o evangelho verdadeiro é esse aqui, ó. Onde eu estou falando aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5 em diante. Leia tudo você para ver aqui o que Deus fez. Deus fez maravilha através desses homens. Maravilha. Hoje a gente não se vê isso mais. Por quê? Porque o povo está tudo cheio de emocionalismo. Glória a Deus.